No Evangelho do poeta João, no capítulo 15, versos 18 até o verso 4 do capítulo 16, Jesus dá aos seus discípulos, nós aí incluídos, a seguinte instrução: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Então Jesus prosseguiu: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram também a mim, como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a sagrada escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo, citando aqui o Salmo 35, 19, parte B. Verso 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. O texto prossegue no capítulo 16. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei desde o princípio, porque eu estava com vocês. Desse texto quero sublinhar alguns versículos, uma vez que todo ele é bastante claro. O primeiro, então, versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. A nossa conclusão é evidente. Se estamos identificados com Cristo, nós seremos odiados por aqueles que não se identificam com Cristo. Se os nossos valores são os valores de Cristo, a oposição é certa. Alguns aqui acordam cedo, vão para a academia, ou correm em algum lugar, ou andam. Mesmo quem não vai para uma academia, observa como, particularmente aqui o nosso bairro, mas isso é uma realidade mundial, está povoada, se podemos dizer assim, povoado o nosso bairro de academias. Praticamente em cada esquina tem uma ou mais academias, o que é muito bom, é excelente para alguns, não para mim, por enquanto. Eu prefiro outro tipo de queima de calorias, digamos assim, mas sérias, ok? Não é brincadeira não, também faço as minhas atividades de saúde. Mas eu estou dizendo isso porque eu identifico que a nossa sociedade se parece cada vez mais com a capital do Império Romano, o que faz com que os textos do Novo Testamento tenham uma incrível atualidade. Este
culto ao corpo, positivo, também negativo, conforme o propósito de cada um, era algo muito comum ao tempo de Jesus, ao tempo do apóstolo Paulo. Veja uma outra coisa em nosso mundo, muito parecido com o mundo greco-romano. No mundo greco-romano, os deuses do Olimpo se misturavam com as pessoas e ditavam o rumo da sociedade na compreensão da época. Era comum, então, que alguém fosse a um templo para consultar um oráculo. Era um oráculo da divindade A ou da divindade B, e a partir desse oráculo, ali respondido, tocava a sua vida. Acho que não é muito diferente hoje, não. Só que os deuses são os artistas, os cantores, os atores, os jogadores, aqueles que são até mesmo reverenciados como deuses. São eles que dizem o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo. Uma música, infelizmente, muito bonita. Porque, sendo muito bonita, a gente gosta de ouvir. É uma música de Rita Lee, em que ela é compositora, junto com outro artista, e ela canta a música, e tem um momento em que ela diz assim: amor é cristão, sexo é pagão. Aparentemente, ela que teve uma formação evangélica está exaltando aqui a perspectiva cristã, mas ela continua: amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Este é o valor predominante neste campo em nossa sociedade, em que há uma total dissociação entre amor e sexo. São coisas que não se misturam. Até podem depois se misturar. É a concepção de então. Os valores que acabam chegando à nossa mente, e talvez não exerçam grande influência, porque já estamos formados, teoricamente, assim falando, mas que vão chegando às mentes das crianças, dos um pouquinho mais crescidos, são esses valores. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, escrevendo a Timóteo, tu, porém, e às vezes é comum a gente ler a Bíblia e dizer, eu, porém, penso o seguinte, porque a Bíblia é um livro que você pode ler como um bom exemplo de literatura antiga, tem interessantes histórias, lindas parábolas, até bons conselhos, que você pode selecionar aquilo que se aplica aos dias de hoje ou não, ou que é aceitável ou não aos dias de hoje. Estou então chamando a atenção que nós todos vivemos numa sociedade de deuses, não no sentido mais literalmente greco-romano, mas com pouca diferença daquele período. São eles que dizem, em diferentes campos, se tem um campo aqui, o que é certo, o que é errado. Jesus experimentou a perseguição. Quando nós olhamos a história do cristianismo, nós também vemos que os cristãos experimentaram a perseguição. O que ele diz aqui em João 14, 15, 16 e 17, que estamos estudando, se mostrou real ao longo da história. Talvez alguns de nós aqui tenhamos passado por perseguição. Alguns, quem sabe, na sua própria casa. E se não passamos, nós iremos passar. E Jesus nos dá uma explicação aqui. Ele diz assim, olha, sabe por que o mundo não gosta de mim? Porque eu digo ao mundo o que é o certo e o que é o errado. Eu digo ao mundo
que há atos que esse mundo comete que são pecados, esta é a palavra. E o mundo não quer ouvir isso, ele diz claramente no texto. O mundo não quer ouvir que aquilo que ele faz é pecado, quer a aprovação para aquilo que ele faz, e quando não é aprovado, ele persegue. Jesus nos diz isso, mas ele ainda afirma: o mundo que faz isso não conhece a Deus, por isso não aceita a ideia de certo ou de errado, como vindo de uma fonte transcendental, vinda de Deus por meio de Jesus Cristo. Na verdade, o que nós ouvimos é que o pecado é uma invenção cristã. Eu vou escandalizar os irmãos para dizer que estou de acordo. O pecado é uma invenção judeu-cristã da Bíblia. No sentido de que a Bíblia afirma o que é pecado. Não que ele inventou o pecado, mas a interpretação dele, o significado dele, a consequência dele. Então, nesse sentido, o pecado é invenção cristã. Jesus diz: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse dito o que eu disse, se eu não tivesse feito o que eu fiz, o mundo não conheceria a ideia de pecado. Porque na sociedade do tempo de Jesus Cristo, fora o mundo hebraico, mas no mundo greco-romano, não havia essa ideia de pecado. Então, nesse sentido, nós cristãos inventamos, Jesus inventou, os apóstolos inventaram. É importante ter isso em mente. Mas isso não quer dizer que o pecado não seja pecado, pelo contrário, é pecado e está claramente afirmado que o é, com todas as letras. É claro que eu, Israel, não gosto que o Evangelho me diga que eu pequei. Nenhum de nós gosta. Mas nós que temos o temor de Deus, já que estamos lendo o livro de Provérbios, entendemos e compreendemos que essa afirmativa: Israel, você pecou, é para o meu bem. Jesus, quando esteve com aquela mulher chamada de adúltera, ela disse: vá. E muitos usam esse texto. Jesus disse: vá. E é verdade, mas ele só disse isso. Ele disse: vá e não continue pecando. Jesus não apoia o pecado dela. Jesus apoia o caminho novo que ela vai trilhar. Há muita confusão, infelizmente, em todos os tempos e também no nosso tempo. Isso tem que ficar muito claro. As nossas posições, se forem realmente baseadas na Bíblia, vão encontrar oposição. E se não encontrar, tem algo errado. Não com o mundo, mas conosco. Porque Jesus enfrentou perseguição, nós não vamos enfrentar? Segundo versículo que quero sublinhar é o verso 2 do capítulo 16. Disse Jesus: eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Aqueles que crucificaram a Jesus, possivelmente alguns deles achassem que estavam a serviço de Deus. Quando Paulo perseguia os cristãos, a história que nós conhecemos, ele se achava a serviço de Deus. Parte do mundo em que nós vivemos nega abertamente a Deus, e parte nega disfarçadamente a Deus, embora afirme que creia nele. O que mais se usa é o nome de Deus. Em nome de Deus se mente, em nome de Deus se ameaça, em nome de Deus se mata. Eu vou dar um exemplo não muito honroso para nós evangélicos. Lutero, em nome de Deus, escreveu as seguintes palavras sobre os judeus. Um judeu, temos aqui no culto um coração judaico, são tão
tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para não recebermos a ira de Deus sobre nós. E eu estou fazendo a minha parte. Observe como esse tipo de discurso a gente ouve em diferentes contextos em nome de Deus. Lutero disse isso por duas razões. Uma era o contexto local, de controle do dinheiro, mas outra porque o Novo Testamento nos diz que Jesus foi morto pelos judeus. Mas aí é que temos que ler a Bíblia com clareza. Jesus foi morto pelas autoridades romanas por medo próprio, por acreditarem que Jesus pudesse ameaçar o poder imperial, e por medo dos judeus. Nesse sentido, não foram os romanos que mataram a Jesus, foram autoridades dos romanos que tinham esse poder. Mas isso não pode ser imputado aos romanos, mas a alguns deles, no caso, as autoridades, com interesses políticos próprios. Não foram os judeus que pediram a morte de Jesus, foram autoridades dos judeus, temendo o fim do seu sistema religioso baseado no templo. Estou dizendo isso porque nem sempre quando lemos os judeus gritaram crucifica, ou esses judeus aí é um grupo entre os judeus como nação. O semitismo, a defesa do judaísmo, dos judeus nesse sentido como nação, e o antissemitismo erram aqui. Os judeus, enquanto povo, não pediram a morte de Jesus, mas alguns deles, a minoria, e venceram. Os romanos, enquanto povo, não executaram Jesus, mas alguns deles o fizeram. Nada justifica ódio ou aos romanos ou aos judeus por causa da morte de Jesus. O que Lutero escreveu, portanto, tem que ser rejeitado. É um lamentável e terrível erro. E a própria igreja luterana já fez isso. Escreveram assim: nós devemos o nosso caminho de fé a Lutero, mas nesse ponto nós o repudiamos completamente, porque de fato ele está completamente enganado. Estou dizendo este ponto para mostrar como devemos ser cuidadosos para, em nome de Deus, não fazermos o que Lutero fez e outros também fizeram no passado e, infelizmente, de igual modo, no presente. Quando Jesus diz, então, que os que o amavam e seguiam os seus mandamentos seriam expulsos das sinagogas, ele está se referindo aos seguidores daquela geração. De fato, como nós sabemos, muitos judeus cristãos e judeus em geral foram expulsos de Israel. Daí a diáspora judeu-cristã. Sobretudo os que aceitavam o Messias, que estavam maus perante as autoridades romanas, porque para essas autoridades, esses cristãos judeus eram judeus, como todos os demais, e mereciam a diáspora, a morte. E entre os judeus, por seguirem o Messias, também eles não aceitavam esses judeus conquanto cristãos. Paulo, quando perseguido, também, como já mencionei, achava que agia por amor a Deus. É muito cuidado que temos que ter. Se somos fiéis a Deus, seremos rejeitados pelos que não creem. Mas nós devemos viver, eu e você, de tal modo que não sejamos condenados por sermos falsos, hipócritas ou qualquer outro adjetivo.
Mas se somos atacados por sermos íntegros, isso faz parte de nossa história, de nossa trajetória. Agora eu quero falar do que lemos nos versículos 26 a 27 do capítulo 16. Quando, porém, vier o Consolador, 15, 26. Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Ele prossegue então. Por volta do ano 80 da era cristã, entre os judeus, cunhou-se a seguinte maldição. Só para entendermos isso que Jesus diz, eles expulsarão vocês das sinagogas. Que os nazarenos, isto é, os seguidores de Jesus de Nazaré, era o termo que usavam, e os sectários pereçam de imediato. Que os seus nomes sejam arrancados do livro da vida e constem ao lado, para que não constem ao lado dos justos. Estou mostrando apenas o contexto que confirma já naquela geração segunda as palavras de Jesus e ao longo da história também. Mas aí vem a promessa. O Espírito Santo nos consola quando somos perseguidos. Jesus tem em outro lugar dos evangelhos uma expressão que para mim é uma das mais confortadoras. Quando vocês forem perseguidos e nem souberem o que vão dizer, esperem. O Espírito Santo, estou aqui reescrevendo o texto, o Espírito Santo vai lhe soprar no ouvido o que você deve dizer, porque essa é a função do Paráclito. O Paráclito, no tribunal, era uma figura que não existe em nenhum tipo de júri ou tribunal, que ficava ao lado do acusado, como se fosse um assessor, vamos chamar assim. E quando o acusado ia falar, ele então soprava alguma coisa, ele orientava o que ele deveria falar. Essa figura cabe no advogado, mas há diferenças entre os direitos nessas épocas. Então, é como se ele dissesse, você vai ter que falar, está sendo perseguido, etc. e tal. Espera, o Paráclito, que está ao seu lado, vai lhe dizer, vai lhe soprar o ouvido o que você deve dizer. Eu penso que isso se aplica, irmão, irmã, a todas as áreas da nossa vida. Quem de nós sabe dar as respostas necessárias na hora certa? Às vezes sim, às vezes não. Não quando nos precipitamos. Sim, quando ouvimos o Espírito Santo nos aconselhar. O Espírito Santo, portanto, nos consola quando somos perseguidos. Esse é o sentido desses versículos que lemos. Ele fica ao nosso lado, mesmo quando ninguém fica. É muito interessante o campo da política, a gente observa, quando um candidato X parece que vai vencer, todos o apoiam. Mas quando parece que ele vai perder, todos fogem. E é interessante que, no caso americano, quando o candidato parece que vai vencer, rios de dinheiro entram na sua campanha. Mas quando parece que ele vai perder, os rios secam. É assim a realidade humana, não deveria ser, mas é assim. O que eu tiro de mais importante dessa leitura para mim? De tudo aquilo que eu disse. É que a dificuldade que nós enfrentamos, já foi dito isso hoje aqui, não é o fim. O Espírito Santo agirá. Nenhuma dificuldade é o fim. O Espírito Santo estará conosco. Para tanto, mantenhamos-nos sempre ligados com Cristo. O comecinho lá do capítulo 14. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, estejam ligados em mim,
Jesus está explicando basicamente esse versículo em 14:2. Mantenhamos-nos sempre ligados a Cristo. Nós começamos com Ele a nossa jornada de fé. Continuemos com Ele em nossa jornada de fé. Ele completará em nossas vidas aquilo que Ele começou. Primeiro, recapitulando, se os nossos valores são os valores de Jesus, como Jesus seremos perseguidos. Se enfrentarmos a oposição por fazermos o que é certo, não o que é errado, sendo bem claro aqui, nem todos os evangélicos são perseguidos por fazer o que é certo, muitos por fazer o que é errado. Nem todos são presos ou denunciados por fazer o que é certo, mas por fazerem também o que é errado. Não estou falando desse grupo, estou falando daqueles que são presos ou perseguidos ou atacados por fazer o que é certo, por crerem nos valores que Jesus crê. Mas nós sempre podemos saber que o Espírito Santo está ao nosso lado e nos socorrerá. Será aquele que, estando ao nosso lado, nos dirá o que falar e o que fazer. Portanto, continuemos ligados com Cristo. Eu escrevi então uma paráfrase desses versos que penso pode nos ajudar nessa compreensão. Para preparar os seus discípulos para o que estava por vir, Jesus disse ainda: saibam que por causa desse amor, vocês serão rejeitados. Vocês serão rejeitados como eu tenho sido rejeitado. Se vocês vivessem segundo os valores do mundo, vocês seriam celebrados. Todos sabem que vocês vivem de acordo com os meus ensinos, que são contrários aos pensamentos da maioria das pessoas, e é por isso que vocês são rejeitados. Jesus disse, ainda de modo mais direto, vocês serão perseguidos. Então, quando estiverem sendo perseguidos, não se esqueçam de que quando lavei seus pés, eu lhes disse que o empregado não é mais importante do que o seu chefe. Ora, se me perseguiram, por que não fariam o mesmo com vocês? Se não gostaram do que eu lhes disse, não vão gostar do que vocês vão lhes dizer. Depois ele explicou. Eles agirão desse modo porque sabem que vocês são meus seguidores. Eles rejeitam aquele que me enviou ao mundo. Eles não gostam de ouvir que são pecadores e culpados, por isso não gostam de mim, por isso rejeitam meu Pai, por isso rejeitarão vocês. Como viram tudo que eu fiz e ensinei, eles não têm desculpas, porque preferiram continuar pecando, rejeitando a mim e ao Pai. Na verdade, eles fizeram o que já estava profetizado nas Escrituras a meu respeito. Eles me odiaram sem razão. E para que não ficassem perturbados, Jesus os tranquilizou. Fiquem calmos, pois quando vier o Consolador enviado a meu pedido pelo Pai Eterno, vocês serão lembrados de toda a verdade. O Espírito Santo falará bem de mim, e vocês também falarão. Afinal, vocês me conhecem desde quando comecei a minha missão no mundo. Jesus continuou a sua orientação aos discípulos falando sobre coisas que estavam por acontecer. Estou lhes dizendo estas coisas agora, para que não se surpreendam depois. Saibam que serão proibidos de participar dos cultos. Vocês serão mortos, vocês serão assassinados por pessoas que dirão que agem em nome de Deus, mas eles não têm nada a ver com Deus eterno e nem comigo. Quando essas coisas acontecerem, lembrem-se de que eu já os tinha avisado. Essas verdades tão claras e tão duras, bom seria que não houvesse perseguição, bom seria que houvesse liberdade de pensamento, de pregação, mas essa nunca foi a realidade. Não foi ao tempo de Jesus, tanto é que ele foi morto.
e nunca é para aquele que é realmente fiel a Deus. Sem compor com os valores do mundo. Sem dizer, bem, aqui está essa Bíblia, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Quem dita o critério do sim ou do não? O mundo que não ama a Deus, mas segue os seus deuses. É a nossa escolha, que nós continuemos sabendo que Jesus, que morreu na cruz, porque era fiel aos mandamentos do seu Pai. E essa fidelidade deve inspirar a nossa. Vamos cantar? Em pé, então, cantemos esta oração, que afirma a dignidade de Jesus como nosso Senhor. Você já ouviu isso muitas vezes. Jesus é o meu Salvador. E Jesus é o meu Senhor. Podemos dizer que Jesus é o meu Senhor em função de algo que aconteceu. Na cruz, morreu em nosso lugar e aceitamos o sacrifício que nos purificou dos nossos pecados. Mas Senhor é algo do passado, é algo do futuro, é algo do presente. É Ele quem diz o que eu devo pensar, não o mundo em que eu vivo. É Ele que governa as minhas ações, as minhas atitudes, não os meus desejos, sejam eles quais forem. É um desafio que pode incluir a perseguição. Estamos prontos